Buongiorno pessoal, mais um episódio do cara das antimagia mais bombado que o Josuke. Peço logo no começo para que vejam os canais da descrição e se inscrevam nos canais. Eles têm conteúdos ótimos, então gostaria que vocês os apoiassem. Agora sem mais enrolação e vamos continuar com a história do Asta, Lorde da Antimagia. No episódio anterior, Asta consegue uma avaliação excelente nos testes de avaliação para cavaleiros mágicos, entra para os touros negros, e derrotou Magna na cerimônia de batismo. Depois do Albino derrotar Magna de forma tão rápida e fácil que pareceu uma batalha unilateral, Asta estava olhando agora a todos com um sorriso muito animado. Então uma garota de cabelos rosa/vermelho fala: "Aqui, deixa que eu coloco seu manto pra você", falou pegando a longa capa negra com o símbolo de touros negros nas costas e usando sua magia de fios. Ela colocou no garoto. Asta então fala: "Muito obrigado, ficou incrível". Ele dá um sorriso ainda mais animado e fala: "Que bom que agora nós somos todos companheiros. Saibam que a partir de agora, vou fazer todo o possível para tornar os touros negros o melhor esquadrão dos cavaleiros mágicos". Ele fecha a mão em um punho e fala, com determinação: "E depois disso, vou fazer o meu caminho até me tornar o maior rei mago de todos os tempos", falou o Albino Bodybuilder com um punho estendido para o céu, deixando todos ali surpresos com a fala do garoto. Esse novato tinha uma grande ambição. Querer tornar os touros negros o melhor esquadrão mágico já era algo muito ousado, mas dizer com toda a convicção que ele seria o rei mago é um sonho muito desafiador de tentar cumprir. "Garoto, qual é seu nome mesmo?", perguntou uma mulher com seus cabelos vermelhos/rosa e roupas um pouco reveladoras, e com uma garrafa de bebida alcoólica, enquanto parecia levemente bêbada. "O meu nome é Asta, eu venho da cidade chamada Reige, dentro da zona abandonada". "Reige é? Isso é bem distante da capital, é uma roça, praticamente", falou a maga intrigada, pois o garoto não tinha sequer uma gota de mana no corpo, mas mesmo assim, ele conseguiu passar no teste dos cavaleiros mágicos e ainda por cima demonstrou uma magia, ou seja lá o que for, aquele poder muito poderoso contra a magia do Magna, que era muito experiente, e tinha uma magia relativamente mais forte que a maioria dos iniciados nos cavaleiros mágicos. Um cara que tinha o olho tampado por cabelos chamado Gaúcho fala: "Ei, você, fique longe da minha Marie", falou enquanto segurava uma foto de uma garotinha, enquanto no seu rosto tinha um sangramento nasal. "Ah, ok", falou Asta com uma gota na cabeça. Um ser gigante de pele cinza que solta fumaça enquanto olha Asta, que só responde com um sorriso tenso. Ele vê então Firral, um dos magos que estavam no Coliseu e também tinha uma magia espacial. Asta fala: "Senhor Firral, não tem mais nenhum membro nesse esquadrão". Yami pega um cigarro e acende, e enquanto fuma ele fala: "Tem sim, mas eles devem estar de folga ou em missão, ou só vagabundeando mesmo, mas talvez você os encontre por aí". "Ah, é verdade, além de você, tem mais uma membra nova esse ano. Ela pode ter um temperamento meio difícil, mas enfim, eu vou no banheiro cagar, vou deixar que se conheçam melhor", falou entrando dentro daquele castelo enquanto fumava. Nota do giorno: lembrem-se crianças, não fumem, dá câncer, e câncer é ruim. Asta conversa um pouco mais com os touros negros, e está feliz de estar em um esquadrão tão excêntrico como o deles. Ele gostou deles porque viu que eles se tratavam basicamente como uma família, meio maluca. Sim, mas ainda assim eles eram bem unidos. Ele deixa de pensar nisso quando sente uma presença e acaba lançando uma lâmina de antimagia em uma árvore, fazendo sair de perto uma garota dar um salto enquanto gritava de susto, fazendo Asta levantar uma sobrancelha enquanto fala: "Ei, Magna, aquela é a tal da outra membra que o Capitão Yami falou?". Magna, que deu uma risada disfarçada, fala: "Isso mesmo, ela é a nova membra", falou apontando para a mesma direção do grito, de onde se via uma garota com cabelos em Maria Chiquinha. Seu cabelos era lilás/prata claro, olhos lilás, tinha trajes brancos que Asta percebeu ser de alguém da nobreza, e pelos seus estudos sobre a história do Reino Clover, as pessoas que tinham essas características e essas roupas pertenciam à família da nobreza, os Silva.
cujo membro mais destacado atualmente é o capitão dos Águias de Prata, Nozel Silva, a qual Asta já virá no exame de admissão, e como ele sabia que aquela garota havia se tornado uma cavaleira mágica nesse ano, então a única resposta possível era ela ser Noelle Silva, a filha mais nova dos Silvas. Asta então franziu a testa enquanto pensava. Sinto uma sensação de confusão e de caos. Dentro dela está caótico, ela não deve saber controlar muito bem a sua mana, ou pior, seus sentimentos, pensou o garoto. Asta tinha essa percepção sobre o que as pessoas sentiam. Isso o fez ser muito bom saber se as pessoas tinham más ou boas intenções contra ele. A garota, ao ser percebida por todos, detenta se recompor da vergonha e foi até o grupo, enquanto tinha um ar de superioridade e fala em tom de orgulho. O que vocês estão me olhando, plebeus? Por acaso eu dei permissão para que possam olhar para uma nobre como eu? Falou fazendo uma cara snob, enquanto mantinha um rosto de desprezo. Asta, assim como pensou, ela era uma nobre snob, que não se importaria em pisar em seus companheiros apenas por nascerem com um pouco mais de mana ou por sua classe social. Eles eram os tipos de pessoas que Asta mais odiava, pessoas que só ficam se achando por sua quantidade de mana ou classe. Ele já tinha que lidar com nobres idiotas na sua cidade, e sempre dava uma lição neles, e com aquela garota arrogante não seria diferente. Asta fica com o rosto sério, emanando uma aura assassina, enquanto tinha um olhar frio, o que deixou todos surpresos e assustados, pois Asta parecia ser alguém muito carismático e amigável, e que de forma alguma parecia alguém capaz de ser tão frio e sério. E então o albino fala: "E quem disse que eu ou qualquer um de nós ligamos se você é ou não uma nobre? E também, tô cagando para se você é uma nobre ou não, mesmo que você fosse o próprio rei mago ou o rei, eu te chamaria de merda se você fosse uma merda. Então vê se cala a sua boca e comece a agir como uma pessoa decente", falou Asta sem se importar com os olhares direcionados a ele. Noelle ficou com raiva da afronta do garoto, e iria dar um tapa no rosto do garoto. Mas Asta segura o seu pulso e fala: "Vai partir para a violência. Saiba que não é uma boa ideia", falou empurrando levemente para trás enquanto soltava seu punho. "Ora, seu plebeu imundo, como ousa me tocar?", falou a garota querendo usar o seu grimório para lançar uma magia, mas ela sente algo em seu pescoço, e vê uma lâmina de energia branca em seu pescoço. Não era magia, pois ela não sentia mana naquela lâmina. Então Asta fala: "Está tentando atacar novamente um companheiro de equipe, só porque sentiu seu orgulho ferido. Vocês todos nobres são patéticos, não duram nem um minuto comigo brincando. Vocês não passam de vermes, vermes esses que eu irei esmagar se necessário", falou Asta com ar de autoridade, como se fosse um verdadeiro governante. Ele então acaba desfazendo a lâmina de anti-magia, enquanto Noelle fica em choque por tamanha velocidade e frieza do albino, mas ao relembrar as palavras do garoto ela fica com raiva e invoca uma esfera de água, e dispara em Asta, que só colocando um pouco de antimagia no dedo e disparando uma pequena esfera branca, que atravessou a bola de água e fez um corte leve no rosto da garota, a deixando de olhos arregalados enquanto colocava a mão no local do corte, que saiu uma gota de sangue. Asta se vira em direção ao quartel-general e fala, com um leve brilho branco nos olhos: "Você é forte, sem dúvidas, Noelle Silva, mas se continuar como você está, não passará de um estorvo. Eu posso te ajudar se quiser, eu acordo cedo, caso queira conversar sobre isso. Estarei na floresta treinando." Noelle fica de joelhos, totalmente incrédula por ser completamente derrotada por um plebeu pobre sem um pingo de mana, enquanto ele dava uma verdadeira lição de moral. Os outros touros negros ficam caras de surpresa, já que a magia da filha do Silva tinha uma quantidade razoavelmente grande de mana, mas o ataque do albino não só o atravessou como também a desfez, como se nunca existisse. Assim, devido ao clima e tensão, os membros dos touros negros decidem entrar no QG onde vem Asta ler um livro, e então eles decidem comemorar a entrada dos novos recrutas. Embora Noelle passou por tudo sem dizer uma palavra, fazendo o albino se questionar se ele foi muito severo. Enquanto festejavam, Asta dá um sorriso e fala, tirando seu olhar do livro: "Bem, tem uma outra coisa que me motiva a ser o Rei Mago, e essa é: eu quero muito superar o meu rival." "O seu rival?"
Perguntou Gordon, um homem que parecia ter um rosto de mímico. Sim, enquanto eu vinha de Reige para cá, eu também vim com meu irmão de consideração e rival para prestar o exame. Ele tem uma mana de vento muito forte, falou tomando um copo da bebida alcoólica. Finral se assusta e fala. Peraí, então aquele cara que entrou para o alvorecer dourado era seu rival? Asta sorri e fala. Sim, o Yuno, eu e ele sempre disputamos para ver quem vai alcançar os nossos sonhos primeiro kkkk, falou Asta rindo, enquanto lembrava deles há alguns anos atrás lutando e treinando, enquanto tinham vários machucados pelo corpo. Um garoto loiro com olhos azuis, e que estava no rosto como uma expressão de um louco chamado Lam que fala. É mesmo? Eu adoraria lutar contra ele. Ei Asta, você lutaria comigo? Falou Lam que agitado. Asta sorri e fala. Claro, só deixa eu limpar essa bagunça, falou olhando para a parede quebrada e os copos. Ele usa sua antimagia de terra e água para lavar e guardar os copos, enquanto consertava a parede, mostrando um grande controle de seu poder, e surpreendendo os outros com as propriedades da sua magia. Asta então olha para Lanky e fala. Vamos. Falou indo para o lado de fora. No lado de fora. Lanky ativa sua magia de raios, criando luvas e botas formadas por raios enquanto se prepara para o combate. Asta pega um pedaço de tronco de árvore no chão, parecendo um bastão e cobre ele com sua antimagia, fazendo o bastão ficar totalmente branco. E então o combate se inicia, com Asta desviando de um chute de Lanky que vinha em sua cabeça. Ele então vê o loiro dar outro chute e Asta vê uma linha branca e fala. Agora. Ele coloca a antimagia na sua mão esquerda, e dá um soco forte e cheio na perna do maníaco por lutas, fazendo a perna atingida perder a magia de raios, enquanto mostrava estar roxo pela força do soco. Lanky recua e com um sorriso psicótico fala. Você é bem forte, devo admitir, mas ainda não acabou, falou reativando a magia na perna e então começando a circular Asta em uma grande velocidade, formando um círculo de raios ao redor do albino, mas Asta se mantinha sereno enquanto se mantinha atento com a movimentação do mago de raio. Lanky deu um salto enquanto desferia um soco pelas costas de Asta, que conseguiu se defender cobrindo a sua perna direita com antimagia, enquanto dava um coice, desfazendo a luva de eletricidade, o que acabou surpreendendo o garoto loiro, que não esperava aquele movimento do albino, deixando sua guarda aberta. Asta então o fala. Muito previsível. Ele então dá um golpe com o bastão na lateral de Lanky, fazendo ele ser arremessado para algumas árvores. Asta deixa de lado o bastão e não perde tempo, e ele continua a avançar na direção do loiro, enquanto pegava algumas pedras, as imbuindo de antimagia, e como uma shotgun, ele as lançou no loiro, que desviou de raspão, saltando para cima, mas não adiantou muito, pois com uma jogada precisa, Asta joga uma pedra com toda a sua força, atingindo o ombro do loiro em cheio, fazendo dar um leve grunhido de dor. Ele coloca a mão no ombro, enquanto usava suas botas para tentar se reposicionar, e Asta então usa seu grimório, retirando a espada matadora de demônios. Ele então coloca sua antimagia na espada, fazendo a energia branca ser tomada a potencializada pela energia negra e vermelha emanar na espada, enquanto a mesma aumentava de tamanho, e em um rápido movimento em espiral, Asta realiza um golpe com a parte plana da espada na lateral do loiro, que fica desnorteado com o golpe, enquanto é lançado como uma bala em várias árvores. Enquanto as quebrava, Lanky tosse de sangue enquanto fala. Ele é incrível, eu quero mais, eu quero lutar mais com você Asta. Falou o loiro aumentando ainda mais a intensidade da sua magia, enquanto tinha um sorriso psicótico. Asta dá um sorriso e fala. Eu também, você é incrível Lanky, falou fazendo um sinal enquanto fala. Cai dentro porra. Lanky então parte como um raio até Asta, que se defende com sua espada a sequência de socos e chutes do loiro, enquanto também contra-atacava, fazendo até algumas árvores e pedras quebrarem durante a troca de golpes. Então Asta dá um grande salto para trás onde o seu adversário o persegue. Asta então lança a espada, como uma lança. Lanky desvia, somente para ter que desviar de lâminas negras que vinham em sua direção, o fazendo saltar por entre as árvores enquanto era alvejado.
No entanto, Lanky dá meia volta e começa a avançar contra Asta, que dá um sorriso e chama sua espada de volta, fazendo Lanky instintivamente dar o mortal pela espada, enquanto via a espada a centímetros de seu pescoço. Após Asta pegar sua espada, ele a finca no chão, estrala os dedos e o pescoço enquanto cobria suas mãos e pés da energia negra da espada, se preparando para uma luta corpo a corpo, enquanto fala. Sem mais espadas, vamos pro mano a mano, falou com um sorriso desafiador. Lanky apenas aumenta seu sorriso, enquanto desfere uma voadora em Asta, que se defende cruzando os braços, sendo arrastado um pouco para trás, mas ele logo deu uma cambalhota para desviar de um soco em seu peito. Agora Lanky estava usando das árvores para se impulsionar e atacar Asta de várias direções, enquanto Asta de defendia ou desviava, enquanto o loiro só aumentava sua velocidade, fazendo Asta ter que lutar mais sério, enquanto ele aguardava o momento certo para atacar. Ele então vê Lanky se preparando para saltar em sua direção, e então o albino fica de frente para ele, e assim Asta fala: pode vir. Assim, mas mãos e pés de Asta começam a serem encobertas por mãos e pés com aparência demoníaca, enquanto a energia do Grimório e as suas se fundiam e transbordavam, então Asta e Lanky dão socos, que se chocam, criando uma explosão, o que gerou uma grande cortina de fumaça, que ao descer, era visto Asta de pé, guardando a sua espada enquanto fala. Essa foi uma ótima luta, espero que possamos repetir alguma outra hora, falou se agachando e levantando e o seu companheiro desmaiado no ombro. Enquanto uma garota nobre pensa, que poder avassalador, então foi por isso que até o meu irmão queria no seu esquadrão, ele consegue controlar sua magia com muita maestria, falou cerrando os punhos com raiva. Asta então boceja com cansado e fala, nossa, esse foi um longo dia, hein? Falou colocando o loiro em uma poltrona, enquanto o curava com sua antimagia. Ele então se virá para o homem de óculos escuros e fala, Magna, poderia me dizer onde fica o meu quarto? Estou querendo dormir depois desse dia puxado. O homem de óculos roxos ri e fala, claro, vamos nessa. Após alguns minutos, Magna fala, abrindo uma porta, esse é seu quarto, ele tá um pouco sujo e é pequeno, mas é relativamente mobiliado. Asta sorri e fala, muito obrigado, falou fazendo uma reverência ao seu veterano, que saiu dando uma despedida amigável. Asta fecha a porta e abre as janelas, enquanto via o brilho da lua cheia e fala, vou ficar com saudade do pessoal, mas agora tenho que ficar mais forte para me tornar o rei mago, e para isso, farei esse quarto brilhar em um instante, falou pegando uma vassoura e uma esponja, e começando a limpar o seu quarto. Após alguns minutos, Asta havia deixado o quarto totalmente limpo, ele senta em uma cadeira e fala, vou fazer uma carta para o padre Rossi e os outros, não que eles fiquem preocupados, falou Asta pegando um papel e uma pena com tinta, enquanto começava a escrever, onde sem saber, ele estava sendo observado por um antepássaro com um par de chifres. No outro dia, Asta havia acordado bem cedo, para poder fazer algumas tarefas que Magna falou haver no quadro de afazeres, ele desceu as escadas e então leu. Dar comida para as bestas mágicas, cortar lenha, limpar o QG, tudo muito simples para Asta. Ele decide começar pela lenha, já que ele tinha grande experiência em fazer isso. Ele vai até a floresta e começa a derrubar árvores com golpes físicos, e assim, ele carrega 10 árvores, as cortando e transformando em lenha. Ele então vai dar comida para as bestas mágicas. Ao pegar a comida, as bestas estavam nas celas, elas que estavam com intenções nada boas com ele. Asta então libera sua intenção assassina, fazendo aquelas bestas ficarem com o rabo entre as pernas. Então ele entra na cela, coloca a comida ali e saiu, fechando a grade. A esse ponto, todos do QG já estavam acordados, e Asta cumprimentou a todos com seu sorriso gentil, até mesmo Noelle, que apenas passou por ele sem dizer uma palavra. Então Asta rapidamente limpa todo o quartel-general, deixando ele brilhando, o que deu alguns comentários bem positivos de seus companheiros. Após isso, Asta decide sair para fazer um aquecimento simples. 1000 agachamentos, 1000 abdominais, 1000 flexões, e correr por 1 hora sem parar. Asta fez isso na floresta, para que não fosse incomodado.
Depois desse aquecimento, ele iria retornar à base dos touros negros para ver se havia missões, mas ele instintivamente desvia de um projétil de água, que iria em sua direção. Mas o que foi isso? Pensou Asta indo para o local de onde veio a magia. Ele então vê Noelle, que estava respirando com bastante dificuldade, enquanto havia várias crateras ao redor, e ela fala: por quê? Por que sempre ela desvia no final? Falou de joelhos, cansada. Asta se aproxima dela e fala: controle. A garota fica assustada e fala: o que você tá fazendo sem a camiseta? Falou ela corada ao ver o corpo definido do garoto, enquanto tinha algumas cicatrizes. Ah, desculpe, eu acabei de terminar o meu aquecimento matinal e deixei a minha camisa para lavar, mas enfim, eu vejo que você não tem tanto controle na sua mana, certo? Noelle fica envergonhada, mas fala tentando manter a compostura. Bem, é que se você tentar usar mana de outras formas, talvez consiga controlar melhor, falou Asta criando algumas pequenas chamas nas pontas dos dedos, onde ele as joga para cima, e começa a fazer malabarismo com elas, e ele então junta todas elas em uma mão, e lança elas na árvore, a queimando, enquanto fala: viu só? Noelle fica impressionada, mas não demonstra enquanto fala: até que você não é um inútil sendo um plebeu. Asta dá um suspiro e fala: vamos fazer assim, use sua magia de água, mas não a lance, eu quero analisar ela para ver no que eu posso ajudar. Não me dê ordens, seu plebe, mas ela para de falar ao ver o rosto sério de Asta, onde ela apenas faz o que o albino falou. Asta começa a analisar ela e fala: você coloca mana demais na magia, então ela fica difícil de controlar, tente colocar menos mana. A garota assente e faz isso, e então ele fala: tenta lançar agora. Noelle lança a magia, e acerta de raspão a árvore, arrancando parte dela. Asta então fala: se você continuar a praticar o seu controle de mana desse jeito, logo conseguirá controlar suas magias sem problemas, falou sorrindo, o que fez a garota corar violentamente, e então Asta fala: precisa de ajuda com mais alguma coisa? Não preciso, pode ir Asta, falou ela desviando o olhar, fazendo Asta dar um sorriso por ela falar o seu nome, mas ele não disse nada, e apenas saiu. 2 dias se passam, e Asta treinou um pouco mais Noelle seu controle de mana, fazendo até mesmo ela conseguir acertar um alvo. Porém algo que estava deixando ambos meio entediados era o fato de não haver nenhuma missão até agora. Asta tinha dividido as tarefas com Noelle, que teve que aprender e as realizar senão o albino não a ajudaria nos treinos. Foi então que enquanto comiam Asta fala levemente irritado: mas que droga, por que não tivemos uma missão até agora? Nós não deveríamos só fazer trabalho doméstico. Noelle então fala: tenho que concordar, como alguém da nobreza, tenho que mostrar o meu poder, falou Noelle no seu tom de orgulho de costume. Magna iria falar algo, mas a porta do refeitório é repentinamente aberta pelo capitão Yami, que fala: ei, Magna, nós temos que ir, falou sério enquanto fumava. Certo, vocês fiquem aqui, eu e o capitão temos um assunto a resolver, falou saindo com o Yami, deixando os outros touros negros. Asta então fala: bem, não tenho o que fazer mesmo, falou dando um suspiro. Depois de mais um dia sem nada além de treinar, o tempo passou, até que, ei, novatos, temos uma missão. Falou o mago de óculos azuis, onde Asta fala: finalmente, qual vai ser a missão? Magna dá um sorriso ardiloso e fala: caçar javalis selvagens. Espera, você que eu, alguém da nobreza, cace javalis imundos. Falou Noelle. Eu concordo, eu consigo caçar javalis com as mãos nas costas. Calem boca, vocês não sabem quão perigosos são javalis selvagens. E a Mia aparece ali e fala: nós perdemos uma aposta para um velhote, então ele pediu esse favor, falou soltando uma fumaça da boca. Noelle então fala: mas se isso foi um motivo, não temos nada a ver com isso. Asta estava pensando a mesma coisa, mas então Yami começa a liberar sua aura, enquanto fala: ou vocês vão ou morrem, qual vocês preferem? Se é certo, falaram ambos tensos. Magna então fala:
Bem, se pararam com a preguiça, vamos, infelizmente, o inútil do Finral não vai poder teleportar a gente pra lá, então teremos que ir nas vassouras. Vassouras. Eu não consigo controlar a minha mana, então não vou poder voar em uma, falou a garota nobre, e eu não preciso de vassouras para voar, falou Asta, deixando ambos um pouco confusos, mas eles logo têm sua resposta quando vem Asta puxar a espada matadora de demônios e a usando como uma prancha, enquanto voava com ela usando sua antimagia. Magna dá um sorriso e fala, caraca, poder voar em algo além de uma vassoura. Isso é coisa de homem mesmo. Noelle então fala, que controle incrível de mana, embora eu não sinta nenhuma magia humana nisso. Oh, ele não te contou? Ele não tem mana, na verdade, ele tem algo como uma espécie de anti-mana. Ela funciona como mana normal, mas tem propriedades diferentes, mas isso não importa, vamos subir na minha vassoura e vamos. Falou montado em uma vassoura customizada, fazendo ter Noelle ter um pensamento. Mas que coisa ridícula, fazendo Magna sentir uma estocada no coração pelo pensamento da garota. Asta então olha a garota e fala, veja bem, não encare isso como uma missão, e sim como um treino, já que os javalis correm bastante, será ótimo para você tentar atingir alvos em movimento, falou o albino com um sorriso, fazendo Noelle ficar menos irritada. Então Asta, Noelle e Magna partiram para o local designado, uma floresta perto da vila de Sauze, local de onde foi feito o pedido. Asta e os outros pousam e então Asta com a matadora de demônios em mãos fala, quantos precisamos abater? O quanto conseguimos achar, quanto mais matarmos, melhor vai ser. Eles então andam silenciosamente pela floresta, até que eles encontram um grupo de 4 javalis gigantes, que tinha partes com fogo. Asta então fala cochichando, Noelle, use sua magia de água neles, vai fazer eles ficarem mais fracos. Noelle, também cochichando fala, mas eu não sei se eu vou conseguir. Você consegue, lembre-se. Mantenha a precisão e a força, falou Asta encorajando. Ela assente e lança uma esfera de água, que acertam os javalis, deixando eles confusos, e com isso, Asta realizou cortes rápidos neles, cortando os seus pescoços, os matando de forma eficiente. Magna bate palmas e fala, muito bem novatos, vamos dar mais algumas voltas, depois levamos esses javalis para fazer um churras na vila. Eles então procuram por mais javalis, encontrando mais 2, que logo são mortos e então Magna fala, vamos levar eles. Asta coloca 5 javalis e fala, você vai levar esse? Fazendo Magna e Noelle ficarem surpresos com a força física do garoto. Eles então levam os porcos mortos até a cidade. No caminho eles começam a conversar, e Magna conta como ele havia conhecido o prefeito da cidade, Seirei, um homem que o ensinou a se valorizar e que o ensinou a ser um homem de verdade. Mas a conversa é interrompida por Asta que para repentinamente e fala, tenho uma sensação ruim vindo da cidade, e uma grande quantidade de magia também, falou deixando os javalis de lado. Magna deixa o javali ali e fala, mas que porra é essa? Falou descendo correndo pela colina, onde os outros 2 o seguiram. Asta então fala, isso é uma magia forte para cobrir todo o vilarejo, pensou Asta cautelos. Magna então pergunta, ei o cara da antimagia, consegue contar essa névoa? Asta assente e invoca a matadora de demônios, ele então fala, enquanto fazia a espada crescer. Vou limpar esse nevoeiro com um golpe, falou realizando um corte lateral com a espada, fazendo toda a névoa sumir, fazendo todos, em especial Magna fica assustados com a cena. Eles viam o prefeito do vilarejo de joelhos, com um pouco de sangue na boca, enquanto viam um outro homem com várias estacas de gelo apontando para o velho e os cidadãos, que estavam reunidos e assustados. O homem então fala, já chega, você me fez perder muito tempo, velho inútil. Agora, será iniciada a sua execução, falou fazendo um movimento com as mãos, enquanto as estacas de gelo viriam na direção de todos. Mas para surpresa de todos eles escutam uma voz familiar que diz, magia de fogo, estilhaços flamejantes. Brandiu Magna, enquanto lançava uma grande esfera de fogo, que se dividiu em outras menores, destruindo as estacas de gelo.
Os cidadãos olham para quem os salvou, e veem Magna junto de Noelle e Asta, que estava com uma feição séria enquanto fala. O que vocês pensam que estão fazendo com essas pessoas? Falou emanando uma intenção assassina. O homem que estava ao lado do que aparentava ser o líder fala. Mas como a barreira da névoa foi desfeita completamente, quem diabos são esses caras? Não fomos informados sobre isso, Sr. Helt, teremos algum problema. Não fiquem assustados, ao que parece, são os touros negros, o pior esquadrão de cavaleiros mágicos de Clover. Estão em uma missão não oficial, mas fiquem tranquilos, eles não passam de lixos fracos, não vão durar 10 segundos, falou o líder chamado Helt. Asta fica puta e fala, dando um salto forte e estando a poucos centímetros de um dos magos fala. Vocês falam demais. Assim acertando em cheio a cabeça de um, fazendo ele desmaiar, Asta então recua pois sente mana abaixo dele, e vê que eram estacas de gelo. E então ele fala novamente. Por que vocês estão atacando essas pessoas, seus merdas? O líder fala, com uma frieza assustadora. Nós viemos aqui buscar uma coisa, e esses vermes inúteis estavam no caminho. Então nós só vamos eliminar todos vocês e não iremos desperdiçar o meu tempo. Falou lançando uma estaca de gelo gigante contra eles, onde Asta a cortou como se fosse nada, e então o homem fala. Interessante, parece que você consegue cortar a minha magia com sua espada, mas... Ele invoca várias pequenas estacas e fala. Vamos ver como lida com isso. Então ele as dispara, mas Asta as reflete com a parte plana da espada, onde o homem fala. Interessante, você também pode refletir minha magia, mas não será o suficiente para me derrotar. Asta então vê Magna cuidando e protegendo o povo dos ataques dos outros magos e ele fala. Noelle, ajuda o Magna a proteger os civis, eu lido com esse cara. Ela assente. Ponto de vista de Magna. Merda, mesmo com nós temos apenas que lidar com 3 deles, está ficando difícil. Eu tenho que atacar enquanto protejo o povo, e a nobrezinha não tem um elemento bom para lutar contra os inimigos. Nesse ritmo ficarei sem mana, pensou Magna, enquanto atacava com suas chamas os magos, que se defendia com suas magias. Ponto de vista da Noelle. Droga, eu não tô sendo útil aqui, não consigo controlar minha magia direito, pensou a mesma defenda o povo com seus ataques contra as magias dos magos. Ponto de vista do Asta. Asta dá um salto para trás e lança uma lâmina de antimagia, que corta de raspão o ombro do homem, que fala. Sabe, vocês são bem fortes, seria desperdício matar vocês, já que tenho poder mágico o suficiente para conseguiram se tornar cavaleiros mágicos. Então, se saírem agora, eu permitirei que vivam, falou alto o suficiente para que todos ouvissem, mas nem Magna e Asta deu ouvidos ao que ele falava e continuaram a lutar. Noelle também lutava, mas já estava com alguns machucados e então ela pensa. Eu só estou atrapalhando eles, eu não tenho como ajudá-los. Ela então lembra o que o homem falou e pensa. Sim, eu sou da nobreza, eu não posso morrer aqui, eu tenho que Moça, Sniff, por favor, salva a gente. Falou uma garotinha, puxando a roupa da garota. Olha o rosto da garotinha e ela pensa. Pera, o que eu tô pensando? Porque eu, que venho da nobreza, tenho que fugir. Não. Eu vou ficar e lutar e proteger a todos. Assim, com sua determinação renovada, mais forte do que nunca, o Grimório de Noelle começa a brilhar, revelando uma nova magia. Ela vê isso e sorri enquanto fala. Não se preocupem, eu, Noelle Silva, irei protegê-los. Magia de água. Berço do dragão de água. Assim, enquanto emanava um grande poder, Noelle cria uma gigantesca barreira de água enquanto fala. Vocês 2 idiotas, foquem em atacar eles, eu protejo os civis. Asta olha impressionado com o amadurecimento de sua companheira, ele dá um sorriso e olha para o Magna e fala. Agora a gente não precisa se segurar, vamos. Asta ativa uma magia de seu grimório e fala. Antimagia de fogo. Incineração de mana, falou arremessando no líder, que tenta defender criando uma barreira de gelo. Mas ela é totalmente derretida e atravessada, acertando o mago em cheio. Enquanto desmaia, Noelle cria uma esfera de água, acertando em cheio os magos que estavam distraídos. Enquanto viam o seu líder cair, Magna então concentra toda a mana restante dele e fala.
Tomem isso, seus malditos, esse é todo o meu poder restante. Magia de fogo. Arremesso caótico da prisão de fogo. Assim a esfera gigante atinge os magos, os derrotando e criando correntes de fogo, selando suas magias. Asta então fala, um pouco cansado. Isso é o poder de um verme sem mana, seus lixos. Falou Asta se apoiando na espada. Magna então fala. Espera, cadê o velhote? Falou olhando agora para os civis, enquanto ele via Noelle desfazer a barreira. Enquanto via a garota perto do senhor, ela fala. Não se preocupe, nós chegamos antes que ele fosse ferido gravemente. Ele só está exausto da luta. Magna dá um sorriso e fala. Valeu por proteger eles, Noelle. Sabia que você era capaz. Falou fazendo um joinha para a garota, que vira o rosto um pouco envergonhada e fala. Mas é claro que sim, afinal de contas eu sou da nobreza, falou ela arrumando o cabelo. Asta se aproxima do grupo com o líder amarrado em uma antimagia de selamento e fala. O que a gente vai fazer com esses caras? Falou jogando como um saco de batatas. Vamos chamar outros cavaleiros mágicos e pedir para que possam prendê-los, falou Magna se sentando no chão cansado. O povo começa a agradecer os cavaleiros mágicos e principalmente Magna seu conhecido, até que todos veem um antepássaro voar na direção de Asta, pousando em sua cabeça, enquanto tinha pedra roxa pequena no bico. Olá pequenino, como vai? O pássaro entrega a pedra para o Asta, e o mesmo fala. Oh! Obrigado, ei, você era o mesmo do Coliseu e o que estava me espionando. Que tal eu construir um ninho na minha janela? Assim você pode ficar perto. O pássaro assente e Asta sorri enquanto guarda a pedra no bolso. Depois algumas horas, Asta e os outros deixaram a escolta dos 4 magos para os cavaleiros mágicos, enquanto eles voltaram para o QG. Depois disso eles relatam tudo isso pro Yami, que dá uma gargalhada e fala. Que missão e tanto que vocês tiveram kkkk. Asta e Noelle ficam gotas na cabeça, enquanto Magna ria junto de seu capitão, enquanto o fumante fala. Você fizeram um ótimo trabalho, conseguimos até uma estrela como recompensa, falou pegando uma estrela dourada que foi até uma party com várias estrelas negras, desfazendo uma, enquanto Asta pensa. Nós estamos com 37 estrelas negativas, vai ser um longo caminho até chegarmos no alvorecer dourado, mas eu não irei desistir. Yami solta fumaça e fala, oh! É verdade, o Rei Mago pessoal aprovou o trabalho de vocês na missão, o que me faz lembrar. Hoje é o dia do pagamento, falou entregando 3 sacos de dinheiro e entregando para cada um, onde Asta fala. Vou mandar uma parte para a igreja, e o restante vou guardar. Vanessa e os outros membros parabenizam os 2 novatos, e assim o dia seguiu agradavelmente calmo. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje. Teve bastante porradaria com o nosso bombado da antimagia. Lembrando de que se vocês gostam desse conteúdo não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e o comentário no vídeo, e compartilhar para alguém que você gosta ou que se interessa por esses conteúdos. Mais uma vez agradeço por todos e todas aqueles que assistiram até aqui. Fiquem com Deus e fui.